E agora nós vamos dar um assunto aqui para o nosso programa, que é com relação à notícia que, de uma certa forma, não sei se pegou as pessoas de surpresa, os fiéis aqui da cidade de Jundiaí e região, mas é um comunicado que está no site da Cúria Diocesana, no site oficial, do desligamento do Padre Wilson da Diocese. Foi um comunicado feito pelo bispo Dom Vicente Costa e rapidamente ele coloca dessa forma: de coração partido como pastor responsável pela porção do povo de Deus que me foi confiada, comunicamos aos meus diocesanos e diocesanas que recebi uma carta na última sexta-feira, 29 de janeiro, do reverendo Padre Wilson Vitoriano Ferreira da Silva, do clero diocesano, em que ele declara estar conscientemente e livremente desligado da Igreja Católica Apostólica Romana para fazer parte de uma outra família de fé. Enfim, o comunicado coloca aqui os detalhes, tal, chama atenção também. Assim, na condição de bispo diocesano, manifesto minha proximidade aos fiéis que participam da Associação Jesus Leão de Judá Senhor Salvador. Também exorto-os paternamente a manterem a fé que da igreja recebe, e que preciso que saibam que todas as celebrações litúrgicas, inclusive a Santa Missa, quando celebradas por um ministro que abandonou a fé católica, são ilícitas, e isto é, não são realizadas de acordo com as normas da Igreja Católica. E lembro-lhes ainda que os fiéis católicos não podem receber os sacramentos de um ministro que abandonou a fé católica. Esse é o comunicado colocado por Dom Vicente Costa, bispo diocesano, na página oficial da Diocese de Jundiaí. E vamos saber mais sobre o conteúdo dessa carta e porquê do desligamento com ele, Padre Wilson Vitoriano Ferreira da Silva, que está aqui no estúdio da Rádio Cidade. Padre Wilson ainda? Podemos chamá-lo de Padre Wilson Vitoriano? Sim, claro. Porque, Heraldo, na verdade eu estou me desligando da Igreja Católica Romana, mas não estou me desligando da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, a palavra católica, que vem do grego, significa de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, pela história nossa do Brasil, falar de católico aqui no Brasil, é claro, sempre se remete à Igreja Romana, pela história, pela colonização. Mas católicos são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como eu já falei. Então, não estamos desligando da Igreja de Cristo, eu estou me desligando de uma instituição, a qual eu amo, servi durante tanto tempo. Então, eu estou me desligando, já me desliguei da Igreja Católica Romana e estou me ligando, já fui aceito pelos bispos anglicanos na Igreja Católica Apostólica Anglicana. O que se deve esse desligamento? Padre Wilson, é evidente que para mim, as pessoas que te acompanham há muitos anos, né, que já conhecem o senhor, já está como padre há quantos anos, né? São 18 anos de 18 ministério. anos. Evidente, quanto tempo o senhor acha que começou esse desgaste e esse desligamento do senhor da Diocese? Heraldo, na verdade é assim, de maneira alguma eu quero aqui criticar a igreja que me deu tudo, que me acolheu, a Igreja Romana, cresci no lar católico romano, friso católico romano sempre para distinguir que existe também o católico anglicano e o católico ortodoxo. A minha vida inteira foi na Igreja Católica Romana, minha família de tradição católica, enfim, como a grande maioria das famílias do Brasil. Então o que acontece? Eu entrei no seminário em Aparecida, fiquei 5 anos em Aparecida no seminário, vim para Jundiaí, fui muito bem acolhido na época pelo Dom Roberto Pinarelli de Almeida, tenho um grande carinho pelo Dom Roberto, me acolheu muito bem. Depois fiz 4 anos de teologia, fui ordenado presbítero da igreja aqui em Jundiaí, no dia 12 de dezembro de 97, pelas mãos do Dom Amauri, saudoso Dom Amauri. Fiquei 2 anos na catedral, depois fui nomeado pároco da paróquia Cristo Redentor, onde eu permaneci durante 14 anos, e você acompanhou muito bem o nosso trabalho lá. E depois fui transferido para Salto, não deu certo, eu fiquei 11 meses em Salto, não deu certo por quê? Não que aconteceu nenhum problema sério, nada disso. É que eu tenho a Associação Leão de Judá aqui na cidade de Jundiaí, para a região de Jundiaí, justamente para trabalhar com comunicação. E estava se tornando assim insustentável a minha permanência lá em Salto, com a associação aqui. Ele me trouxe de volta para cá, para a região, estive lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Mas a minha maneira de trabalhar, de evangelizar, ela nunca foi muito bem aceita no ambiente católico. Isso é claro.
Eu sempre ouvi a minha vida inteira, 18 anos, piadinhas, zombarias, desprezos, sempre isso é exagero. A palavra que eu mais ouvi durante toda a minha vida, Heraldo, foi que eu sou fanático, que eu sou louco, que eu sou exibido, enfim. Então chegou um momento assim, o desgaste chegou a tal ponto. E também, é claro, aqui como eu falei, eu não quero de maneira alguma aqui criticar a igreja, desmerecer a Igreja Católica Romana, de maneira alguma. Eu amo a Igreja Católica Romana. Só que a Igreja Católica Romana tem as suas normas. Até então, 18 anos, você pode perguntar, mas padre, por que durante 18 anos deu certo e agora não deu certo mais? Porque, sim, a igreja tem as suas normas, mas eles me deixavam trabalhar. Eu podia orar pela cura e libertação das pessoas, eu podia pregar do meu jeito. Alguns dizem que a minha maneira de pregar é a maneira de pastor evangélico. E daí? Qual o problema? É o mesmo evangelho, a mesma palavra, por que não? Então, e o povo vindo para a igreja, e os hinos que eu canto, e o louvor, enfim. Então, devido às normas e às diretrizes da igreja romana, praticamente se tornou impossível continuar meu ministério, exercer o ministério da maneira que eu sempre exerci. Então foi desgastando, muito sofrimento para mim, para tomar a decisão na sexta-feira última de levar aquela carta para o bispo. Para mim foi uma decisão, foi um momento muito triste da minha vida. Ontem à noite, lá no Clube Nacional, no final daquela Eucaristia, só o Senhor sabe como estava o meu coração dilacerado, e ainda está. Porque eu estou deixando, não é que estou deixando, mas eu vou me ausentar de uma comunidade que eu vivi durante todo esse tempo. O Padre Wilson, é evidente que nós vamos colocar aqui diversas informações, né, e vamos querer a sua opinião. Mas nessa sua saída, antes de o senhor falar da sua saída, quando que o senhor recebeu um sinal de que precisava mudar a forma de evangelizar na Igreja Católica? Quando que o senhor recebeu esse dom, ou percebeu que precisava colocar ritos diferentes, fazer músicas diferentes? Enfim, se veio muito com o movimento carismático. Sim. Isso daí. O senhor também trouxe para cá, e aqui na nossa cidade ou na região, o senhor foi pioneiro no que diz respeito ao cerco de Jericó. Sim. Hoje muito, não podemos dizer a palavra copiado, porque isso daí está na Bíblia, então todo mundo. Mas pode-se dizer que hoje se faz muito isso, né? E se tornou algo muito comum. A sociedade conhece hoje que é um cerco de Jericó, porque o senhor foi um pioneiro com relação a isso. Quando que o senhor sentiu que precisava mudar e ter esse resgate? Para o senhor entender melhor a pergunta, nós tivemos talvez um desgaste, um crescimento de outras religiões, os evangélicos vindo com tudo. O que significa? Veio alguns propulsores aí para dar essa renovada. Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, todo mais ou menos nessa linha, né? Ou quando o senhor sentiu que nessa diocese precisava ter essa mudança? Dois momentos. Primeiro, eu nem pensava entrar no seminário, ainda muito novinho, muito jovem, lá em Pernambuco ainda. Era porque o senhor dormia na missa ou não? Também. Mas é o seguinte, eu com um grupo de pessoas, eu comecei a frequentar um grupo chamado Encontro de Irmãos, lá em Pernambuco, lá no Nordeste, e quando eu comecei a participar desse Encontro de Irmãos, pregando o Evangelho, então eu comecei a pregar, e na verdade assim, as pessoas começaram a ser tocadas pelo poder de Deus. Deus estava me usando. Eu não era seminarista, nem pensava ser padre, mas quando eu começava a falar do Evangelho, eu falava de tal maneira que as pessoas se emocionavam, que as pessoas queriam mais. Sabe aquele gostinho de querer mais? Não a missa que você vai e que você fica olhando para o relógio, meu Deus, está demorando demais. A oração, na igreja anglicana nós aprendemos isso. A oração deve ser algo saboroso. Sabe aquela comida saborosa, aquele gostinho de querer mais, que você até come devagarinho só para ficar sentindo o sabor? Então tem que ser assim. Então o que acontece? O primeiro momento foi esse momento quando eu senti que as pessoas, quando eu pregava, eu levava louvores, não aqueles cânticos tradicionais que eu tenho respeito, é claro, porque Deus age de várias maneiras no coração das pessoas, mas eu sentia assim que as pessoas, quando eu pregava e cantava, as pessoas eram tocadas pela graça do Senhor. Foi quando o Senhor me chamou para o sacerdócio. Quando eu entrei no seminário em Aparecida, eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, eu fiz um encontro na renovação carismática, até então eu não conhecia, não sabia o que era batismo no Espírito Santo. Eu vi realmente que na palavra, realmente, São Paulo fala do batismo no Espírito Santo. Nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, ele fala dos carismas. Então, quando eu fui batizado no Espírito Santo, que eu senti, que eu recebi os dons, que eu comecei a orar a Deus de maneira nova, eu pensei, meu Deus, é isso, o caminho é este. Na igreja, renovando, não é inovação, é renovação. Renovar aquilo que já existe.
Então, Heraldo, eu entrei de cabeça mesmo nesse movimento e entrei de cabeça também na questão da evangelização dessa maneira. E quando eu fui ordenado sacerdote, é claro, eu continuei dessa maneira. Esse braço de ferro, aonde o senhor já não só com o Dom Vicente, mas com os outros, e alguns dizem que esse período que o senhor permaneceu na paróquia Cristo Redentor já foi um período na qual ninguém passa tanto tempo assim, né, numa paróquia, 14 anos. Até dizem que foi empurrado, né, Dom Vicente deixou para o próximo fazer esse tipo. O senhor acha que esse desligamento hoje, feito pelo Dom Vicente, se deve mais por não ter a obediência ao bispo, que é o que rege hoje, né, um dos regulamentos para o padre católico, romano, melhor dizendo, esse desligamento se deve mais por causa do bispo ou do clero, padre? Olha, Heraldo, é difícil para mim ficar falando sobre o bispo, foi o bispo responsável, ou o clero. Eu vejo assim, que são as normas da igreja. É claro que houve uma pressão em cima do bispo também, eu não vejo maldade. Em nenhum momento, eu deixo bem claro aqui, em nenhum momento eu vi maldade do bispo, em nenhum momento eu vi falta de carinho, de atenção do bispo Dom Vicente. Eu não vi. É claro que o meu relacionamento com o Dom Vicente, o bispo atual católico romano aqui da diocese, não foi igual, é claro, com os bispos anteriores. O Dom Amaury, porque foi o que me ordenou. O Dom Gil foi realmente assim, um bispo muito próximo, né? Mas não estou desmerecendo de maneira alguma Dom Vicente. Então é claro que houve uma pressão natural. Mas por que eu volto? Porque a igreja tem normas e leis. Eu não quero aqui, de maneira alguma, colocar que foi por causa de inveja, de ciúme, porque falam muito isso, né? Inveja, ciúme, porque não consegue celebrar igual ao padre. Eu vejo assim, o Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico, ele reparte os carismas, ele divide os carismas aí. Então, na verdade, assim, eu acho que foi uma situação, devido às normas e diretrizes da própria Igreja Católica Romana, que me fizeram tomar essa atitude. Porque se eu obedecesse, só um exemplo, que foi o que mais me pesou na minha saída da Igreja Romana, foi essa norma, essa proibição de orar durante a Eucaristia, pedindo cura para as pessoas e orando pela libertação das pessoas dentro da Eucaristia, dentro da missa. Porque o segundo bispo, pelas normas e diretrizes da Igreja, dentro da missa, dentro da Eucaristia, não se pode fazer oração de cura e libertação. Heraldo, eu fiz isso durante 18 anos. E por que só agora? As pessoas dizem, padre, o senhor nos traiu, durante 18 anos pregou algo e agora não existe mais. Não é verdade. Por quê? Porque eu acreditei. Tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu fiz, eu acreditei. Mas ele colocou as normas e diretrizes, enfim, eu respeito. Então o que acontece? É questão de consciência. Ora, se nós cremos que Jesus está vivo, presente e real na Eucaristia. Ora, se nós cremos que Jesus, como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele está vivo na Eucaristia, como eu vou deixar de orar dentro da Eucaristia, pedindo cura e libertação, que é em nome dEle que tudo acontece? Então, na verdade, assim, se tornou uma coisa insustentável para mim. Insustentável para mim. Com isso, o Padre Wilson, é evidente que tem algumas dúvidas, as pessoas estão perguntando aqui. Agora a associação, ela ganha muito mais força, ou melhor, mais independência agora, e o senhor pode fazer as realizações aqui na cidade de Jundiaí e região? Completamente. Inclusive uma das solicitações do bispo diocesano era que a associação passasse a ser da igreja, né? Não mais independente, mas da igreja. Uhum. E isso eu não aceitaria, não aceitei também, não é? E a associação continua a associação, as celebrações do Nacional por enquanto nós não temos a nossa sede, a nossa paróquia anglicana aqui em Jundiaí, estamos procurando um espaço, mas a associação continua e agora, é claro, com muito mais liberdade. O senhor se vê, por exemplo, um tipo, não sei se seria uma conspiração, mas pegaram demais no pé do senhor, como se a gente pode dizer... o padre Wilson sempre foi comparado, com as suas proporções até de mídia, com o padre Marcelo Rossi, tinha o mesmo estilo, uma mesma missa prazerosa. Então, se a gente colocar outro papa que também consegue evangelizar de uma forma diferente, padre Fábio de Mello, e tantos outros aí, né, que a gente tem na mesa, padre Zezinho, enfim, todos os outros. Mas o padre Marcelo Rossi
né? Ele, por exemplo, você percebe que ele tem uma autonomia, uma coisa muito mais dependente. Ele também já não teria sido procurado ou não teria que sair da Igreja Católica também? O senhor acha que não? Nós não conhecemos os detalhes de como é o relacionamento lá, mas o senhor acha que o senhor é muito pequeno perto do que esses aí causaram para a Igreja Católica? Eu não conheço, não sou tão próximo assim do padre Marcelo Rossi, né? Mas o que a gente percebe pelas celebrações, agora a situação mudou completamente, porque o Dom Fernando saiu da diocese, e o Dom Fernando, ele realmente abraçou a obra do padre Marcelo, ele estava ao lado do padre Marcelo, ele celebrava com o padre Marcelo. E a diocese de Santo Amaro... Até para não deixar escapar, poderia ser assim também, padre Luiz. O problema da igreja justamente é não deixar escapar. Qual o sentido de não deixar escapar? O que eu ouvi muito durante o tempo que eu estive como ministro católico romano é cuidado com os exageros, cuidado com os exageros. E eu queria compreender que exagero é esse que eles tanto falam. Qual é esse exagero? Louvar, adorar a Deus, cantar hinos a Deus, pregar a palavra de Deus, isso é exagero? Então o que acontece? Parece-me que o padre Marcelo sempre teve o apoio muito explícito do Dom Fernando, sempre ao lado dele nas celebrações, enfim. Então o padre Marcelo teve uma força muito grande, não é? Com todo esse trabalho de evangelização maravilhoso. Eu oro muito pelo padre Marcelo, porque sabemos que hoje ele está numa situação muito delicada, muito sofrida. E sinceramente, Heraldo, eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com o padre Marcelo. Ele foi tão bombardeado, foi tão judiado, foi tão perseguido, tão maltratado, e nós sabemos disso. Sabe? Eu falo isso com toda tranquilidade, não estou assim desmerecendo a igreja, como eu falei, de maneira alguma. São os homens da igreja que às vezes eu não compreendo por que perseguir tanto, por que falar tanto mal, porque nós deveríamos nos unir, temos apenas o mesmo ideal, salvar almas para o céu. Somos servos do mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, Ele é o sumo pastor, Ele é o supremo pastor da igreja. Então o padre Marcelo, parece-me que ele teve muito apoio da igreja, da sua diocese, não é? Assim, muito explicitamente, não é? Então o trabalho dele realmente deslanchou, cresceu muito, não é? E, é claro, são duas situações diferentes, mas... É lamentável. Não sei se são, porque a gente vê que ele tem os produtos, ele tem, deve ter associação também, ou uma fundação, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui, outra pergunta para o senhor, padre Wilson. E a sua relação com o dinheiro? Hoje se parece muito isso, e se tem muitas críticas quando se fala em dinheiro. Sim. Sempre é uma situação delicada, porque nós precisamos do dinheiro até para evangelizar. O próprio Jesus diz a palavra de Deus que Judas, ele carregava uma bolsa com dinheiro, que Jesus precisava desse dinheiro para suas viagens, alimentação, enfim. Então nós precisamos do dinheiro, claro que precisamos do dinheiro para evangelizar, para dar um conforto para o povo. Olha, quando eu estava ainda lá naquela paróquia Cristo Redentor, só tinha a igreja ficou pequena, eu pensei em construir aquela arca enorme para acolher o povo de Deus, com dinheiro. Tive que fazer conscientização do dízimo, da oferta. Então o que acontece? Nós precisamos do dinheiro, claro que sim, mas usando o dinheiro para o bem, para isso aí, para a obra de evangelização. Sempre falaram para mim, né? Não para mim, que nunca ninguém vem falar para a gente, sempre fala, mas não vem falar diretamente, claro. Sempre falaram que eu tenho propriedades, que eu tenho fazendas, que eu tenho... São tantas coisas que eu tenho, né? Que as pessoas dizem, algumas pessoas dizem que eu tenho, mas ninguém provou nada. Não tem nada no meu nome. Eu não tenho nada. Heraldo, eu não tenho nada porque eu tenho tudo. A igreja de Jesus Cristo, ela é abençoada pelo Senhor. E o Senhor Jesus, ele honra aquele que trabalha na seara dele, na obra dele. Não me falta nada. Por que ter tantos bens se eu sei que a minha vida vai passar e eu tenho o necessário para minha manutenção, enfim. Então eu nunca usei o dinheiro para o meu próprio benefício, sempre usei para a obra de evangelização. Está lá a Arca da Aliança. Eu quero lembrar que naquela Arca da Aliança não tem absolutamente, lá na Paróquia Cristo Redentor, R$1, 1 centavo da diocese. Isso não tem. Tudo nós construímos pela misericórdia do Senhor, pela bênção do Senhor, dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Como eu estou tocando também esta obra agora da associação, precisamos crescer cada vez mais. Precisamos de meios de comunicação, precisamos de um espaço. E tudo isso nós precisamos do quê? Do dinheiro. E sempre dízimo e oferta. Dízimo e oferta. É claro, nós precisamos do dinheiro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Graças a Deus a associação tem uma boa equipe,
até mesmo jurídica, uma equipe financeira, administrativa, para que a gente possa fazer tudo às claras. Antes da gente entrar no próximo passo e qual vai ser a empreitada e a igreja que o senhor vai entrar daqui a pouquinho, ainda para finalizar esse assunto, o que o senhor diz a respeito, e eu estou vendo alguns comentários, das pessoas seguirem o padre aonde o padre for. E pode ser qualquer padre, o padre, né, existe essa mudança também de paróquias, né? O padre vai para essa paróquia, fica um período nessa e as pessoas seguem o padre, né? E a igreja disse que não devemos seguir os padres e sim, né, o Jesus, o Deus maior lá, independente de que seja o pregador. E os comentários que estão circulando hoje nas redes sociais, eu vou onde o padre Wilson for, né? O senhor fica chateado com esse tipo de coisa, porque o fundamento é Cristo. Claro. Não fico, Heraldo. Que eles falam que vão seguir o padre Wilson. Não, mas na verdade, quando a pessoa fala isso, que vai me seguir, na verdade não é a mim, não é o homem. Quem conhece o meu trabalho, a minha pregação, um dos motivos também da minha saída da igreja romana, foi porque eles batiam muito nessa tecla, que eu queria as pessoas para mim, que eu queria as ovelhas para mim, mas eu não salvo. Eu não derramei uma gota do meu sangue numa cruz. Aliás, se eu derramasse todo o meu sangue numa cruz, nada iria mudar na sua vida, na vida e na vida de ninguém. Porque eu não salvo, eu não curo, eu não liberto, eu sou apenas um ser humano. Um ser humano que creio no Senhor e procuro usar os dons que Ele me deu para que as pessoas se aproximem mais de Deus. Então, na verdade, assim, quando as pessoas dizem, eu estou seguindo o Padre Wilson, na verdade, a maneira de falar não é a mais correta, é claro. Eles não estão seguindo o Padre Wilson. Eles estão seguindo aquilo que o Padre Wilson está pregando. Eles estão seguindo aquele a quem o Padre Wilson está servindo, que é Jesus Cristo. São Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O próprio Paulo diz isso, sede meus imitadores, ou seja, imitam a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, São Paulo diz assim, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo, ele tinha tal intimidade com o Senhor, ele tinha tal intimidade com Jesus Cristo, que a maneira dele falar, a maneira dele agir, a maneira dele olhar, a maneira dele pregar, não era mais ele, era Jesus que se realizava, que se fazia presente nas atitudes de Paulo. Então Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, sigam a mim, porque seguindo a mim, eu estarei anunciando aquele que eu sigo, que é Jesus Cristo. Então, na verdade, as pessoas quando falam, vou seguir o Padre Wilson, onde ele estiver eu estarei também, na verdade é seguir a Cristo, é seguir a Cristo. Vamos fechar o bate-papo especial na nossa programação, Padre Wilson Vitoriano, visitando o estúdio da Rádio Cidade e esclarecendo os rumores da sua saída, do seu desligamento da Diocese de Jundiaí. Padre Wilson, hoje nós temos um clero aí formado por mais de 100, eu acredito aproximadamente. 120, né? Do Oiapoque a Chuí, mas esse Chuí você pode colocar os Estados Unidos, que também tem lá, né? Parte, depois você vai lá pro Nordeste, Japão também. Japão. E o senhor fez esse desligamento aqui. Eu acredito, por exemplo, como o padre Marquesani, que foi o que acolheu, que o senhor estava recentemente lá na paróquia, mas alguns conflitos aconteceram onde o senhor fazia a celebração da associação, né? Não se podia, tal, porque disso, tinha um conflito com aquela região, com aquela paróquia ali, né? O senhor sai magoado também com relação... Porque eu posso dizer para o senhor que nós todas as profissões existe um cooperativismo, tanto a favor como contra. Existe a rivalidade, né? O senhor também sai magoado dessa situação, desse cenário, Padre Wilson? Heraldo, creio que magoado sim, irado não. Magoado sim. Porque Deus é minha testemunha. A Ele, somente a Ele, eu vou prestar contas dos meus atos. Aliás, todos nós vamos prestar contas dos nossos atos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a palavra de Deus nos ensina que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali receberemos dele, de Cristo Jesus, o único juiz, o único que conhece o meu coração, o único que pode me julgar, porque Ele sabe o meu coração. Nenhuma outra pessoa sabe. E está escrito que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e ali seremos julgados pelo bem ou pelo mal que tivermos feito enquanto estávamos no corpo. Então, machucado sim, às vezes pelas incompreensões, pelos ataques, pelas calúnias. Só um exemplo. Eu fui proibido de celebrar uma Eucaristia na PAI de Várzea Paulista, numa ocasião, ano passado. Aquilo me machucou muito. Por quê? Porque eu não estava indo para a PAI celebrar uma Eucaristia para me aparecer.
Eu poderia aparecer, eu poderia ir num programa de televisão, vir aqui na rádio, fazer um show na praça, na 9 de julho, na avenida. Não, eu estava indo na PAI. Um lugar onde se acolhe pessoas e atende pessoas sofridas, machucadas, feridas. Pessoas que precisam tanto. E eu estava justamente indo celebrar aquela Eucaristia, levando a TV também, para mostrar, para divulgar o trabalho. E nós íamos fazer um DVD mostrando o trabalho da APAI, para sensibilizar o povo, a população, para ajudar a APAI. E isso nós íamos fazer com o dinheiro da associação. Era um presente que nós queríamos dar à APAI. E o padre da região lá não permitiu, simplesmente não quis que eu fosse lá. Isso me machucou. Porque se fosse assim uma proibição, justamente um show, uma passeata, uma marcha, ok, vai sobressair muito o padre. Mas eu estava indo lá para ajudar pessoas carentes. Então essas coisas foram me machucando. É claro que também com as minhas atitudes, você sabe, uma pessoa machucada machuca a outra também. Com as minhas machucaduras, minhas feridas, com certeza eu devo ter machucado pessoas também na Igreja Romana. E aproveito aqui a Rádio Cidade para pedir perdão por todos aqueles irmãos da Igreja Romana, sejam sacerdotes, o bispo e mesmo irmãos da igreja, que eu machuquei, que eu feri por alguma palavra, ou não porque não atendi. Enfim, de alguma maneira eu quero pedir perdão. Mas eu creio o seguinte, que Jesus, Ele é o médico dos médicos, Ele tem nas mãos o bálsamo de Gileade, e Ele com certeza irá curar o meu coração e curar o coração de todas as pessoas. Próximo passo do Padre Wilson a partir de agora, o senhor já pode se desligar ou ainda tem um processo que tem que seguir para Roma, para o desligamento do senhor? Eu não sei qual vai ser quais serão as medidas do bispo. Creio que suspensão de ordem na Igreja Católica, né? Mas como eu não estou mais na Igreja Católica Romana, então eu vou seguir tranquilamente ao meu ministério, mesmo que ele venha a suspender, mesmo que ele fale que os católicos não podem participar, e é claro, são livres a estarem presentes nas minhas celebrações ou não. Então, na verdade, é assim, talvez a suspensão de ordem, eu não sei qual processo que ele vai seguir. Mas o mais importante para mim é o seguinte, que eu continuo no ministério, porque está escrito em Hebreus 5:6, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. As minhas mãos são ungidas, foram ungidas, e eu serei sacerdote e ungido do Senhor até a eternidade. Continuarei celebrando as Santas Eucaristias, toda segunda, toda sexta no Clube Nacional, e futuramente, se Deus quiser, nós teremos o nosso espaço aqui, a nossa paróquia anglicana Leão de Judá, em Jundiaí. E o senhor recebeu convite para outras religiões? Eu vou colocar algumas assim mais comuns, e hoje a gente tem uma proliferação tão grande que não dá nem para saber, né? Graça de Deus, sim, universal. O senhor recebeu convites para ir para essas? Muitas me convidaram. E por que a anglicana? Porque a anglicana, a igreja temos sede anglicana, aqui, tem aqui em São Paulo. Só em São Paulo. São Paulo. Uhum. Existe a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, existe a Diocese Anglicana de São Paulo, da Igreja Episcopal Anglicana de São Paulo, e eu estou na Diocese Anglicana do Brasil. A Diocese Anglicana do Brasil, a catedral fica no Alto Santa Amaro, em São Paulo. Uhum. E por que a anglicana? Porque a anglicana ela é católica e evangélica ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela mantém o credo católico. Como eu falei, católico, todos aqueles que creem em Cristo. A anglicana professa o mesmo credo católico romano. Segue a Bíblia, é isso? A Bíblia e o credo, creio, é o mesmo creio nosso. Tanto o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o chamado credo apostólico, como creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que é aquele mais longo, que é o chamado credo niceno-constantinopolitano. Então a Igreja Anglicana segue os dois credos que os romanos também seguem. Os santos também, Padre Wilson? Nós temos muito amor aos santos, mas nós vemos os santos mais como exemplos para nós, que nós devemos seguir. Como Paulo diz, em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores. Então os santos são colocados mais como nossos exemplos, porque na Igreja Anglicana, aí está a aproximação da Igreja Anglicana da Igreja Evangélica. Nós cremos que o único que realiza milagres, o único que faz milagres é Jesus Cristo. Então o anglicano, ele confia na comunhão dos santos, no que os santos estão no céu orando por nós, porém, a oração deve ser dirigida diretamente a Deus, em Jesus Cristo. Certo, e é assim para o senhor, por exemplo, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa mãe querida, continua. Ave Maria, continua. Ave Maria, porque é assim, Heraldo, na Igreja Anglicana, a autoridade máxima está na Bíblia. A nossa única regra de fé é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Então, na verdade, assim, a Ave Maria é uma oração bíblica.
É uma oração bíblica. Então o anglicano, ele pode recitar a Ave Maria. A igreja anglicana, católica apostólica anglicana, ela não incentiva a repetição de palavras, de orações, aí ficar repetindo palavras. Não. Pede-se que pode se rezar, porque é uma oração bíblica, porém, se vai rezar apenas repetir, somente por repetir, nós não vemos sentido nisso. Olha, entre as perguntas, antes de fazer mais algumas aqui, tem alguns agradecimentos, estão dizendo que o Padre Wilson deve continuar, enfim. Maria Eduarda, essa pergunta eu achei interessante, por favor, passe aqui para o Padre Wilson, por favor. O ouvinte Luiz Augusto queria que o padre falasse sobre os dogmas da Igreja Católica Apostólica e sobre a intolerância religiosa, porque esse preconceito com o jeito de o senhor realizar a missa não seria uma intolerância da diocese aqui de Jundiaí, e se essa diocese de Jundiaí não está equivocada? Na verdade, assim, eu não vejo como intolerância não, porque a igreja simplesmente está seguindo as suas normas, suas leis, não é? Então não vejo como intolerância não. É claro, deveria haver, mais a abertura na igreja, porque a igreja está passando por uma crise muito grande, Heraldo. Basta ir nas igrejas, a igreja romana, né? Está passando por uma crise muito grande. Isso é muito triste. A gente constatar igrejas vazias. As pessoas vão à igreja para dormir. Vão dormir durante a Santa Missa. Como eu posso estar diante de um amigo, e o amigo falando comigo e eu dormindo? Mas como isso? O meu amigo é Jesus. Quando eu vou à casa de Deus, a Bíblia diz, Salmo 150, servir ao Senhor com alegria. Jesus está ressuscitado, não está morto. A Eucaristia anglicana, que eu quero lembrar que é válida sim, embora alguns estão falando, não é válida, é válida sim. Porque as minhas mãos são ungidas e esta unção nem o Papa pode tirar. Porque tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então a Eucaristia tem que ser a celebração de Jesus vivo, ressuscitado. Esse Jesus cheio de poder e de glória, que tira, que salva, que liberta, que expulsa demônio, que cura o enfermo. Aquele que vai com câncer na igreja, nós oramos em nome de Jesus e o enfermo é curado. É palavra dele. Então, será que eu estou errado, meu Deus? É isso que eu não entendo. Será que eu estou errado simplesmente pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada? Então, por que a igreja anglicana? Porque na igreja anglicana, a autoridade máxima, a regra de fé, é a Bíblia. Está na Bíblia, nós seguimos. Não está na Bíblia, é porque é da tradição, é porque alguém lá no passado falou. Está na Bíblia, seguimos. Não está na Bíblia, nós não seguimos. Então a igreja anglicana mantém a tradição católica original lá do início do cristianismo, mantém o credo católico, né? Católico no sentido muito mais amplo, é claro, e mantém as características, porque eu não queria romper de uma maneira assim tão drástica. Eu poderia ter entrado numa igreja evangélica, claro, eu recebi convites, e bons convites. Então o que acontece? Eu poderia ter entrado, não entrei. Por quê? Não desmerecer de maneira alguma a igreja evangélica, eu amo os evangélicos, e agora como anglicano, eu posso tanto pregar numa igreja católica como numa igreja evangélica, porque a igreja anglicana é considerada católica, mas também ela bebeu da fonte da reforma protestante. Em que sentido? A Bíblia, por exemplo, é da reforma protestante. A autoridade máxima da igreja não está na tradição, não está na fala, nos documentos da igreja, mas sim na palavra de Deus. Então, quer dizer, a igreja anglicana, ela mantém a tradição católica, a celebração da Eucaristia, as vestes, a hierarquia, bispo, presbítero, diácono, enfim. Você entra numa igreja anglicana, episcopal anglicana, você, na Eucaristia, você pode até pensar, nossa, eu estou numa igreja católica, porque o ritual é muito parecido. Só que na doutrina há uma diferença. Ainda voltando nessa questão, o senhor acha que a Igreja Católica Romana, e através das celebrações que são feitas hoje, que o senhor falou, ela não avançou no tempo, ela está ultrapassada, que faz com que, além de dormir, o fiel não vá à igreja, e você não tem uma renovação de novos fiéis, a juventude, a garotada, muitos cumprem o ritual, vamos lá, fazemos o quê? O catecismo, fazemos a primeira comunhão, depois fazemos aí a crisma e abandonamos. Falta aquela atração do dia a dia. O senhor acha que a Igreja Católica Romana, principalmente aqui na nossa região, deixa a desejar? Não só aqui, em muitos lugares, talvez no mundo inteiro. Porque, é claro, eu sei, alguém vai falar, mas a igreja tem suas normas, suas diretrizes, claro, eu respeito, mas por que não uma renovação também nessas normas e diretrizes? Nessas leis, meu Deus?
Nós estamos, na verdade, nós agora não participo, não sou mais membro da igreja romana, mas estão afastando as pessoas da igreja. Heraldo, eu fui visitar uma igreja, porque eu queria conhecer por que essa igreja atrai tanto. A igreja Bola de Neve, que é uma igreja que trabalha justamente para evangelizar maciçamente a juventude. Heraldo, um jovem que vai numa igreja daquela, se encontra, Heraldo. A maneira o acolhimento, a pregação da palavra, a ênfase na palavra. E não é porque prega para jovem que tudo pode, não é assim não. Na palavra, muitos louvores. Então, a pessoa vai, se encontra... Numa linguagem do jovem. Do jovem. Rock, com coisas assim. Isso. Agora, sabe, olha, uma hora eu não posso cantar hinos evangélicos. Outra hora eu não posso fazer dessa maneira. Não, porque, como eu falei e repito, o que eu mais ouvi no meu tempo de ministério é: você é fanático, você é exagerado, enfim, não dá mais. Uhum. Qual é a opinião do senhor, Padre Wilson? O senhor vai colocar o que pode e o que não pode na igreja anglicana, mas com relação ao celibato? É opcional. Lembramos... Então, mas o senhor acha que a romana estaria ultrapassada? Eu não vou aqui tecer comentários a respeito dessa doutrina, porque é da doutrina da igreja romana. Mas na igreja anglicana, graças a Deus, o celibato é opcional. Se você se sente chamado pelo Senhor para exercer o seu ministério como um homem casado, por que não? Pedro foi um homem casado. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Jesus curou a sogra de Pedro. Então, claro, aí na igreja anglicana, eu vou falar agora da minha igreja. Na igreja católica apostólica anglicana, é opcional. Se você sente que você tem esse dom do celibato, glória a Deus, que bom, vamos respeitar. É obra do Espírito. Se você sente, não, eu quero constituir um lar, ter meus filhos, minha família e também, claro, exercer o meu ministério presbiteral. Por que não? Então, na minha igreja anglicana, é opcional. A pessoa pode fazer essa opção. Então, os bispos, inclusive, os padres e os diáconos. Opcional. E o que pode e o que não pode na igreja? Hoje a gente vê aí, né, casais do mesmo sexo se unindo. Isso Sim. Pode na anglicana? Não. A igreja católica apostólica anglicana, porque assim, Heraldo, o nosso chefe espiritual, nosso líder espiritual é o arcebispo de Cantuária, de Canterbury, na Inglaterra, uma cidadezinha próxima a Londres. Ali o atual bispo, Justin Welby, ele é o 105º sucessor de Santo Agostinho de Cantuária, que foi o primeiro arcebispo na Inglaterra, lá em Cantuária. Então lá está a sede da igreja, na cidade de Cantuária, nesta abadia. Então eles se reúnem, os bispos anglicanos, justamente com a liderança, 10 em 10 anos, para ver como é que está a igreja, as novas... Porque a vida, o mundo vai mudando. A igreja também tem que estar se atualizando, né? E a igreja anglicana busca muito esta atualização e dialogar com o mundo moderno. Então, o que acontece? Na igreja anglicana, oficialmente, o que ficou determinado na igreja oficial. Há ramificações anglicanos mais liberais que até fazem isso, mas isso não é orientação oficial da igreja. A orientação oficial da igreja, a determinação da igreja é o seguinte: casamento é entre homem e mulher, porque aí vem a procriação, aí vem a multiplicação. Então, mas a igreja anglicana, de maneira alguma, ela exclui, ela não joga para fora, pelo contrário, ela acolhe, porque com a palavra de Deus e a Eucaristia que a pessoa se converte. Uhum. Bom, os próximos passos aqui do Padre Wilson, eu acredito, Padre Wilson, que por conhecer o senhor há alguns anos e por ter de fato acontecido isso, chegou nesse ponto, algo do tipo: agora estou livre, vou poder trabalhar, né, do meu jeito. E a igreja anglicana me parece que dá um suporte, né, para quem está começando, do tipo a construção do templo e tudo mais, né? Sim. Esses são, já tem isso em vista, esses são os Sim. projetos daqui para frente. Sim. O senhor sempre batalhou em ter uma sede própria, associação, Sim. não ter que ficar mudando cadeira de um lado para o outro. Isso já vai ser delineado em 2016? Isso, nós estamos conversando bastante, não é? Juntamente com os bispos, porque os meus bispos agora são os bispos da Catedral Anglicana de São Paulo, Dom Roger e Dom Glauco. Eles já me aceitaram, já tenho documentação, eles já me aceitaram na igreja, formalmente. Só vou ser apresentado ao clero, brevemente, numa celebração eucarística. E é claro que eles estarão nos ajudando, sim, para que nós tenhamos a nossa sede aqui em Jundiaí.
E como eu falei, a nossa igreja, a nossa diocese é a diocese anglicana do Brasil. Então, eu não ficarei restrito apenas à região de Jundiaí. Eu terei total liberdade, Heraldo, isso que me encanta na igreja anglicana. Eu terei total liberdade de evangelizar onde o Espírito Santo de Deus me levar, sem precisar ficar preocupado se aquela pessoa, aquele líder religioso gosta ou não gosta do meu trabalho, se ele permite ou não permite, ficar dependendo do bom humor da pessoa, posso ou não posso. A igreja anglicana me dá completamente total liberdade para que eu possa evangelizar. Um dia que eu fui falar com o Dom Roger, eu perguntei, Dom Roger, que é o bispo responsável da Catedral Anglicana de São Paulo. Eu perguntei, Dom Roger, o senhor teria alguma restrição às minhas celebrações? Porque eu sou mais da linha pastoral, de uma linha carismática, pentecostal na igreja. Ele falou para mim assim, Wilson, 2 coisas que eu exijo que você faça. Pregue o Evangelho e alimente o povo de Deus com a Santa Eucaristia. Ou seja, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. E ele falou, agora, como você vai fazer? Como você vai orar? O que você vai cantar? Isso não compete a mim, compete ao Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos debaixo da unção, da manifestação, da condução do Espírito Santo de Deus. Então, esta liberdade na igreja que me atraiu justamente para a igreja anglicana. O senhor espera uma adesão maior de pessoas agora acompanhando o Padre Wilson na igreja anglicana ou uma retração? O senhor espera? O senhor tem já uma previsão disso daí? Aquela coisa estratégica que o senhor vê pela frente? O que o senhor acha? Haverá uma retração, com certeza. Isso é natural, né? Toda mudança causa uma inquietação, é claro. Isso acontecerá sim. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Porque, na verdade, Heraldo, eu não quero tirar absolutamente ninguém da igreja, seja ela qual for. Por exemplo, nas nossas Eucaristias lá no Nacional, muitos evangélicos estão indo, muitos católicos romanos estão indo, anglicanos inclusive, eu nem esperava que aqui em Jundiaí tivesse anglicanos, e tem vários anglicanos aqui em Jundiaí, estão indo na nossa celebração. Então, minha preocupação maior não é, minha preocupação maior não, a minha preocupação não é tirar pessoas da igreja, porque eles já estão na igreja. Claro que elas podem ir na minha celebração, ouvir a palavra de Deus e comungar lá da nossa Eucaristia, claro que sim. Mas o que eu quero não é tirar ninguém da igreja, porque já está na igreja. A minha grande preocupação, Heraldo, é o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse número enorme de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que transforma, que dá sentido. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, quantas pessoas estão pensando em suicídio? Quantas pessoas estão deprimidas numa cama? Quantas pessoas que estão sofrendo? Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas? Quantos casamentos destruídos? Quantos jovens perdidos nesse exato momento? Então, eu não quero mais briga, confusão. Eu não quero mais ter que ficar, olha, posso, não posso. Não. O que eu quero? Trazer para os braços do Senhor Jesus essas ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Wilson Vitoriano na igreja anglicana vai ser chamado de padre ou ministro? Pode ser chamado de padre, sim, porque a igreja anglicana ela vai se adaptando também. O senhor falou do dom, né? Existe o dom lá. Dom Roger. Dom Roger e os celebrantes. Então, na verdade é assim, a igreja anglicana ela deixa livre para cada região. Se as pessoas quiserem continuar chamando de padre, claro que eu vou atender, porque eu não vou deixar de ser padre nunca, porque sou sacerdote eternamente. O título comum nos anglicanos é reverendo. Reverendo, né? Tem o bispo, o reverendo e o diácono. Então, se as pessoas quiserem me chamar de reverendo, podem me chamar de reverendo. Aqui também o senhor tem esse... Reverendíssimo. Reverendíssimo, Monsenhor, é isso? Não, só o reverendíssimo. O MO aqui que é reverendíssimo? Reverendíssimo. Ah, reverendíssimo, tá. Padre Wilson Veridiano. Então agora o senhor é reverendo. Mas podem me chamar de padre, não tem problema nenhum. Inclusive... Só não vale me xingar. O vestimento do senhor continua o mesmo? Continua, não muda absolutamente nada. As roupas, você fala? Não continua a mesma coisa. E para você, aqui o senhor também vai ser responsável por formar novos reverendos ou não? Heraldo, é claro, pode ser que futuramente algumas pessoas queiram nos seguir também vocacionados, como eu falei, homens casados ou não importa. Se realmente pessoas se interessarem, quiserem se tornar ministros do Evangelho na Igreja Anglicana, é claro, nós vamos conhecer. Quem sabe futuramente abrimos também uma escola teológica aqui na nossa região, não é? O projeto é grande. Padre Wilson, muito obrigado então pela participação, por atender a nossa reportagem, esclarecendo mais essa polêmica aqui na cidade de Jundiaí, né? E que o senhor realmente seja feliz aí na sua nova empreitada. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, Heraldo, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Falamos um pouquinho sobre o desligamento do Padre Wilson Vitoriano da Diocese de Jundiaí aqui na cidade.
aqui na cidade, 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 aqui na